Doutora Ruth Gonçalves Pinto, como membro da Comissão Previdenciária da OAB, como é que vocês receberam essa decisão do Supremo de considerar uma ilegalidade essa desaposentadoria? A desaposentadoria, também conhecida como desaposentação, é um pouco diferente da reaposentação. É um instituto assim, bem diferente. Nessa modalidade que o STJ já havia, né, considerado ilegal, se pegava o período todo do aposentado, ele já tinha aposentadoria, ele voltava ao mercado de trabalho por situação de manter seu padrão de vida e recolhia para a Previdência, então ele vinha judicialmente, porque pelo INSS não há esse reconhecimento, judicialmente solicitar um recálculo dessa sua aposentadoria, somando o período aposentado com o novo período trabalhado. E aí veio essa decisão dizendo pela ilegalidade. E também o outro ponto que foi debatido agora, na última semana, foi a questão da reaposentação, que é diferente. A reaposentação, ele renuncia àquela aposentadoria, geralmente por tempo de contribuição, que incide o fator previdenciário, aí reduz, ele renuncia àquilo, ele volta a trabalhar, trabalha os 15 anos, que é o requisito básico para uma nova aposentadoria por idade, e aí ele solicitava judicialmente essa reaposentação. Mas os dois estão... Pois é, esses dois termos, doutora, tanto a desaposentadoria quanto a reaposentadoria, esses dois termos, eles não são pelo INSS reconhecidos? Não são reconhecidos pelo INSS. Tem que se buscar a via judicial. E por isso, doutor Luiz Porto, que entraram na justiça em prol disso. E aí veio a questão agora do STF dando uma decisão. Isso. Exatamente, Patrick. Na verdade, o INSS, ele não concedia administrativamente porque ele entendia que não há uma previsão legal. E, de fato, não há. Uma previsão que o senhor fala é orçamentária? Não, mesmo? legal. A lei da lei. Não tem nada na lei que amparava isso. Não ampara isso. Na verdade, a Lei 8.213, no seu artigo 18, parágrafo 2º, ela diz que o aposentado pelo regime de previdência social que permanecer em atividade sujeita a este regime ou a ele retornar, não fará jus a prestação alguma da Previdência Social em decorrência do exercício dessa atividade, exceto ao salário família e à reabilitação profissional quando empregado. Esse é o texto da lei. E, em cima disso, o INSS dizia, não pode. As pessoas que requeriam administrativamente, o INSS dizia, não pode. Não. Então, as pessoas eram obrigadas a recorrer à justiça. E a justiça concedia? Concedia, em muitos casos ela concedia, dependendo das circunstâncias, às vezes não, mas em muitos casos ela concedia medidas liminares, inclusive, que elas têm efeito imediato, para que as pessoas pudessem começar a receber, contribuir e começar a usufruir, digamos assim, dos direitos decorrentes da desaposentadoria. Porém, o INSS recorreu em todos, né? Todos ele recorreu e poucos foram transitados e julgados. E esses que foram, né, transitados e julgados, não cabe mais o recurso, né, doutor? Isso. Nesse caso, esses vão ficar com o direito certo de ficar com a sua desaposentadoria, vamos dizer, concedida judicialmente, e ele não vai ter nem que voltar para a aposentadoria inicial, né? E nem devolver valores nenhum. Ele fica com que ele foi recalculado lá na justiça. E como a senhora disse, já foi transitado e julgado. Esses aí. Esses apenas. O STF disse isso. Se o Patrick me permite, pois não. E a minha colega, até para... Nós estamos alcançando muitas pessoas... Era esse o questionamento que eu já aproveito antes do senhor concluir, por gentileza. Se temos uma noção de quantas pessoas aqui no Amazonas entraram com esse recurso e estão aguardando agora essa decisão. Aliás, já teve essa decisão e foram impactadas por essa decisão do Supremo. Aqui no Amazonas,
Eu, particularmente, não tenho essa informação mais precisa. Porém, a nível nacional, são muitos. São mais de... Em 2016, quando foi tomada a decisão definitiva no STF, porque, na verdade, esse julgamento agora, recente, da semana passada, foi apenas de um recurso de embargo de declaração, ou seja, é só para esclarecer a decisão. Esse ponto. Mas, na verdade... e isso é importante que fique registrado até para os nossos internautas, na verdade essa decisão é de 2016. 2016. Exatamente. E naquela época, já mais ou menos foi calculado que tinha em torno de 500 mil aposentados, o total, que estavam requerendo isso aí. O que significava um impacto negativo nos cofres. No orçamento, nos cofres públicos, onde... Segundo os cálculos previdenciários, em 30 anos, e isso iria a mais de 180 bilhões. Em torno de 6 bilhões por ano. Por aí. Exatamente. Uma mesma previdência que os governos costumam dizer que está quebrada, quebrada. Haveria um desequilíbrio, né, orçamentário e o impacto extremamente geral, negativo. Então, como eu estava explicando até para os nossos amigos lá do Distrito Industrial que ouvem o programa, o que significa o termo transitado em julgado, que a minha colega a doutora Ruth falou, é quando não há mais recurso. Então, muitas pessoas que estão nos ouvindo, que têm processos na justiça, elas entendam o seguinte: se ainda houver recurso cabível, essas pessoas poderão sofrer com os efeitos dessa decisão do STF e, inclusive, terem reduzidos as suas aposentadorias, os benefícios. As pessoas que tiverem os processos com decisão transitada em julgado, ou seja, aquela em que não há mais absolutamente nenhum recurso, essas pessoas podem ficar tranquilas que não vai haver necessidade de devolução e nem serão afetadas pela decisão.